Meu Deus, ela tá aqui. A menina tá aqui embaixo. Segura minha mão pequena, por favor. O grito ecoou no meio da fumaça, cortando a madrugada como uma lâmina afiada. A mansão ainda ardia em pedaços quando uma mulher de uniforme azul, coberta de fuligem e lágrimas, cavava com as próprias mãos entre os escombros. Era a faxineira, a última pessoa que alguém imaginaria ver ali, no centro de uma tragédia que já ganhava manchetes antes mesmo de amanhecer. Ninguém sabia de onde ela tirava forças, mas parecia ouvir o impossível. O chão tremia, o calor queimava o ar e os bombeiros gritavam para ela sair dali, mas ela não ouvia nada além de um som distante, um choro fraco, abafado, vindo do coração da ruína. E naquele instante, a festa que começou com champanhe e risadas falsas terminava em cinzas e promessas quebradas. Antes de continuar essa história, me responde uma coisa. De onde você está assistindo a gente agora? E que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver de onde essas histórias conseguem chegar, porque às vezes o que une a gente é justamente isso. A coragem de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Então, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora vai te arrepiar. Agora, respira fundo e vem comigo, porque essa história é daquelas que ficam ecoando dentro da gente por muito tempo. Aquela noite parecia perfeita demais para ser real. Lustres de cristal iluminavam a mansão, e o salão estava cheio de convidados importantes. A noiva do milionário deslizava entre as pessoas, como se o chão fosse feito para ela brilhar. Jovem, linda, famosa nas redes, ela era o tipo de mulher que sabia transformar cada passo em espetáculo. É a mulher mais admirada do país, diziam. E ela sorria como quem acredita no próprio disfarce. O milionário, dono de um império que valia mais do que países inteiros, parecia encantado, cego pela beleza e pela fama que agora dividia com ela. A filha dele, uma menininha de 5 anos, corria entre as pernas dos convidados, rindo com a inocência que o luxo ainda não tinha apagado. Vai brincar no jardim, meu amor, ele disse, sem saber que aquele seria o último sorriso tranquilo que daria por muito tempo. A faxineira observava tudo de longe, limpando discretamente os cantos esquecidos da festa. O uniforme azul já estava gasto, e as luvas amarelas marcavam as mãos de tanto esfregar chão de rico. Ela falava pouco, olhava muito e parecia entender mais do que deixava transparecer. Essa casa é bonita demais para ser feliz, murmurou, enquanto ajeitava uma bandeja caída. O relógio da parede marcava 9h45 quando ela ouviu um som diferente. Um estalo seco vindo do corredor leste, o mesmo que dava para o jardim onde a menina havia sumido minutos antes. Olhou em volta, mas ninguém percebeu. A música estava alta, o riso encobria qualquer pressentimento. Deve ser nada, disse um dos garçons, e voltou a servir taças. Mas o coração dela bateu de um jeito estranho, como quem reconhece perigo no ar. A noiva posava para as câmeras, com um sorriso treinado e os olhos frios. Tira mais uma, amor, pediu ao milionário, e a foto capturou o instante exato antes do fim. Lá fora, o vento mudou de direção. A faxineira foi até a varanda, sentiu o ar pesado e o cheiro de gás misturado à tinta. Tem alguma coisa errada aqui, sussurrou, franzindo o rosto. Passou pelo corredor, notou a temperatura diferente, o silêncio anormal. Um estalo, depois outro. O chão vibrou quase imperceptível, mas suficiente para arrepiar os pelos do braço. Senhor, acho melhor esvaziar o salão, tentou avisar, mas ninguém ouviu. A música cobria o pavor. Relaxa, moça, disse um dos seguranças rindo. Essa casa é a prova de tudo. E foi exatamente quando ele terminou a frase que o mundo se partiu ao meio. O som da explosão fez o tempo parar. Vidros estouraram, o teto desabou e o chão abriu como uma boca faminta.
O lustre de cristal caiu no centro do salão, espalhando faíscas e gritos. As pessoas corriam, empurravam, tropeçavam, chamavam por ajuda que não chegava. A noiva gritava o nome do milionário, o milionário gritava o nome da filha e a casa gritava de volta. A fumaça se espalhava, o calor fazia o ar ferver e o cheiro de gás e perfume caro se misturava num aroma impossível de esquecer. A faxineira caiu no chão, tossindo, mas se levantou num salto. A menina, a filha dele, gritou, correndo para o corredor leste, onde o fogo ainda engolia paredes. Sai daí! Berraram para ela. Se entrar, morre! Mas ela já não escutava. O instinto tomou conta. O medo ficou para depois. O milionário tentava subir os destroços, mas os seguranças o seguravam. Senhor, é perigoso. Ela tá lá dentro! Ele gritava, a voz rachando. A noiva chorava encostada na parede, o vestido rasgado, mas os olhos inquietos, como quem observava o caos com cálculo. Eu avisei que essa casa era um alvo, disse alto, plantando a semente que mais tarde viraria notícia. Mas ali dentro, no coração da destruição, havia alguém que não ligava para a culpa nem para a manchete, só para salvar uma vida. A faxineira engatinhava entre os escombros, chamando no escuro. Pequena, me responde, amor, fala comigo. E quando achou que era só o eco da própria voz, ouviu um som baixinho, como o respiro de quem ainda luta para existir. O barulho de metal retorcendo quase cobriu o som do choro. A faxineira se arrastou mais fundo, o corpo doendo, o uniforme rasgado, o rosto coberto de fuligem e suor. Tô chegando, tá me ouvindo? Fica comigo, por favor! Implorava, empurrando um pedaço de parede. A menina respondeu com um gemido fraco. Tô com medo. Eu também. Mas a gente vai sair daqui juntas, tá? Cada palavra parecia carregar o peso da casa inteira. As mãos dela sangravam. O ar era quente demais. Mas ela não parou. Encontrou um espaço pequeno onde a viga não tinha desabado por completo. Respira devagar, minha flor. Eu tô aqui, sussurrou. E pela primeira vez sentiu a vida respondendo do outro lado. Eu te achei, murmurou, com a voz embargada. Agora ninguém mais te tira de mim. Lá fora, o som das sirenes se aproximava, misturado aos gritos desesperados. O milionário tentava alcançar a entrada do corredor, mas era contido pelos bombeiros. Senhor, ela não volta viva de lá! Gritou um deles. Então entra no meu lugar, respondeu fora de si. A noiva continuava chorando, o rosto perfeito sujo de cinza, mas os olhos gelados, calculando cada palavra que diria à imprensa quando a fumaça baixasse. Enquanto isso, no meio do caos, a faxineira prendeu os dedos da menina, puxou com força, e o impossível aconteceu. A criança deslizou dos escombros, tossindo, viva. Ela tá aqui, ela tá viva, gritou. E o som foi como luz cortando a escuridão. A multidão vibrou, chorou, rezou. O milionário correu, ajoelhou-se, abraçou a filha. E ali, no meio da poeira e da ruína, o olhar da faxineira cruzou o da noiva. Um segundo bastou para entender. Aquela história ainda estava longe de acabar. A menina tinha sido encontrada, mas os destroços ainda escondiam algo que não deveria ter sobrevivido à explosão. Amanhã nasceu cinza sobre o que restava da mansão, e o silêncio só era quebrado pelos estalos das paredes ainda quentes e o som das pás remexendo escombros. Homens com coletes alaranjados subiam e desciam o entulho. Bombeiros, repórteres e curiosos se misturavam num cenário que mais parecia o fim do mundo. No meio de tudo, a faxineira estava lá, sentada no chão, os olhos fixos no horizonte, as mãos sujas apertando o pano do uniforme, o rosto pálido, cansado, mas firme. Ela tá viva, né? Perguntou baixinho, e o paramédico respondeu com um gesto rápido, confirmando que a menina respirava, fraca, mas viva. O milionário se ajoelhou ao lado da filha e a abraçou, sem perceber que chorava alto. Meu Deus, meu amor, eu achei que tinha te perdido.
A noiva, ainda com o vestido rasgado e o rosto manchado, se aproximou, ensaiando o tom de voz perfeito para parecer em choque. Eu não acredito. A gente quase morreu, disse, mas o olhar dela fugia o tempo todo para o ponto onde a faxineira estava. As câmeras se aproximavam como abelhas. Jornalistas disputavam espaço para capturar o melhor ângulo do desastre. Tragédia atinge milionário famoso, diziam as manchetes improvisadas. Explosão misteriosa destrói mansão luxuosa em São Paulo. A imagem que dominava os noticiários era a da faxineira, o rosto coberto de poeira, segurando a criança no colo. O público via uma heroína anônima, uma mulher simples que enfrentou o fogo para salvar uma vida. Mas ela não queria fama, nem microfone. O que ela queria era entender o que realmente tinha acontecido ali. Foi acidente? Ela perguntou a um dos bombeiros. Ainda é cedo para dizer, respondeu ele, evitando o olhar. Mas o cheiro de gás é forte demais para ser acaso. Ela respirou fundo, olhando em volta. O ar ainda parecia pesado, como se a casa falasse por entre os escombros. Tinha algo errado ali. Algo que insistia em não morrer junto com o resto. O milionário tentava dar entrevistas, mas a voz falhava. Eu só quero saber quem fez isso comigo, dizia, e a frase ecoava mais como promessa do que como desabafo. A noiva, de pé ao lado dele, fingia o papel de mulher solidária, acariciando o braço do homem enquanto olhava para as câmeras. Ele não tinha inimigos, era um homem bom. Deve ter sido sabotagem, disse com uma lágrima cuidadosamente calculada. As palavras saíam doces, mas a expressão do rosto dela endurecia sempre que achava que ninguém estava olhando. A faxineira percebeu. Ela tá mentindo, murmurou, sem saber bem por quê, mas sentindo a verdade se ajeitar no estômago como um nó. A menina, deitada na maca, tossiu e chamou baixinho. Tia! A faxineira se aproximou, segurando a mão pequena e quente. Eu tô aqui, meu amor. A criança piscou devagar, a voz arranhada. Eu ouvi um barulho, tia, um clique, antes de tudo cair. A mulher gelou, o mesmo clique que ela tinha escutado antes da explosão. A polícia chegou logo depois, cercando o local, pedindo silêncio, controlando o acesso. Homens de terno, investigadores, câmeras, drones sobrevoando os escombros. O capitão conversava com os engenheiros, tentando entender o ponto de origem da explosão. Começou no corredor leste, disse um deles, apontando o mesmo lugar onde a faxineira tinha sentido o cheiro de gás. Mas não há vazamento natural. As válvulas estavam intactas. A noiva ouviu e se aproximou rápido. Então quer dizer que alguém fez isso? Perguntou, com o rosto entre assustado e curioso. Ainda não sabemos, senhora, respondeu o policial. Mas a estrutura sugere um ponto de ignição. A faxineira apertou o pano nas mãos, o coração acelerando. O milionário olhou para a esposa. Quem teria motivo para fazer isso conosco? Ela deu um passo para trás, fingindo ofensa. Tá insinuando o quê, amor? Que alguém quis matar a gente? Ele respirou fundo, desviando o olhar. Não sei mais o que pensar. Enquanto isso, a faxineira continuava perto da menina, observando tudo em silêncio. Cada pedaço da casa parecia falar com ela. O chão rachado, o cheiro de ferro queimado, o vento soprando entre as janelas destruídas. Não foi acidente, repetia para si mesma, quase sem perceber. Um dos repórteres se aproximou. Moça, é verdade que a senhora salvou a menina sozinha? Ela levantou o olhar, surpresa. Eu só fiz o que precisava ser feito, respondeu simples, mas a frase virou manchete no minuto seguinte. Heroína anônima arrisca a vida para salvar filha de milionário. O público se comoveu e a imagem dela viralizou. Enquanto isso, a noiva assistia às gravações com os olhos marejados e o rosto endurecido. Ela está se achando agora? Murmurou baixo. O milionário ouviu, mas fingiu não ouvir. O silêncio entre eles pesava mais do que o cheiro de fumaça. Horas se passaram. O sol já descia no horizonte e o terreno ainda fervia.
O milionário caminhava entre os destroços, recolhendo o que podia, tentando encontrar qualquer coisa que lembrasse a vida de antes. Fotos queimadas, móveis retorcidos, memórias virando pó. A faxineira o observava de longe, sem saber se devia se aproximar. "Senhor", começou com a voz baixa. Ele levantou o rosto, sujo e cansado. "Fala, acho que alguém fez isso de propósito." O homem ficou mudo por um instante, o olhar vazio. "Por quê?" Ela hesitou. "Porque eu escutei um som, antes de tudo cair. Um clique, seco, e o cheiro de gás começou antes da explosão." Ele respirou fundo, passando a mão pelo rosto. "Então alguém quis nos matar." A frase ficou no ar, sem resposta. O vento soprou forte, levantando poeira, e entre os destroços um pedaço de metal brilhou, refletindo o último raio de sol. A faxineira se agachou, curiosa, e puxou o objeto. Era uma pequena caixa retorcida com fios cortados e um botão queimado. "Parece algum tipo de controle", disse, mostrando ao homem. Ele olhou confuso. "Isso estava na casa?" "Tava", respondeu ela. "Lá no corredor onde tudo começou." Ele segurou o objeto e o analisou, o rosto se fechando. "Ninguém entra naquele corredor sem autorização", murmurou. A noiva apareceu atrás dele com o rosto doce e o olhar gelado. "Amor, o que é isso?" "Nada demais", respondeu rápido, escondendo o pedaço metálico no bolso. Ela sorriu, passando a mão no ombro dele. "Vem descansar. Você está em choque." Ele a seguiu, mas a cabeça girava. A faxineira os observou se afastando e o coração bateu mais rápido. A sensação de que aquele pedaço de metal era só o começo do problema não saía da mente dela. O terreno foi isolado, os bombeiros partiram e restaram apenas o silêncio e o cheiro de cinza. A faxineira ficou por último, olhando o lugar onde tudo começou. O vento levantava poeira fina, como se a casa respirasse mesmo depois de morta. No fundo, ela sentia que algo ainda estava lá. Não apenas o susto, mas um segredo escondido entre o concreto e o fogo. "Tem coisa que não quer ser enterrada", pensou, sem saber que estava prestes a se envolver numa trama que mudaria a própria vida. A menina, ainda no hospital, dormia tranquila. Mas as câmeras já queriam saber quem era aquela mulher de uniforme azul que virou símbolo de coragem. E enquanto a cidade dormia acreditando no acaso, a faxineira sabia que o destino ainda tinha outra explosão preparada, só que dessa vez não seria de fogo. Entre os destroços, algo começou a apitar baixinho, como se o coração da casa ainda estivesse vivo, esperando alguém voltar para ouvir o que ele tinha a dizer. A notícia da explosão se espalhou como fogo em mato seco, e no dia seguinte a mansão já era o principal assunto do país. Os portais exibiam imagens aéreas, os programas de TV discutiam teorias e a história da faxineira heroína virou manchete em toda parte. Ela não queria atenção, mas o rosto sujo e o uniforme azul manchado de cinza já estavam estampados nas redes. "A mulher que desafiou o fogo", diziam as legendas, e os comentários se multiplicavam. "Essa sim é de verdade. Que exemplo de coragem." Só que por dentro, ela não se sentia heroína, sentia medo. O cheiro da casa ainda grudava no corpo. O estalo do concreto ainda soava nos ouvidos. No hospital, a menina dormia, respirando com a ajuda de aparelhos. O milionário passava os dias ao lado da filha, o olhar vazio, os cabelos desgrenhados, a mesma roupa desde o desastre. A noiva, por outro lado, usava o sofrimento como figurino, maquiagem leve, lágrimas medidas, discursos prontos. "A gente só quer justiça", dizia cercada de câmeras, enquanto o amante discretamente apagava rastros de uma história que ainda respirava entre os escombros. A faxineira foi chamada para depor na manhã seguinte. Chegou com a roupa simples, os olhos fundos e as mãos nervosas. Na sala fria da delegacia, o inspetor folheava o relatório do incêndio. "A senhora viu algo estranho antes da explosão?" perguntou. Ela pensou por um momento, as palavras pesando na garganta. "Eu ouvi um som, um clique.
e senti cheiro de gás, mas ninguém acreditou. O homem anotou. Mas alguém estava perto do local? A menina, respondeu ela, e o coração doeu só de lembrar. Ela estava brincando no corredor. O inspetor levantou os olhos. E mais ninguém? Ela hesitou. Acho que ouvi passos, mas não vi quem era. Ele fechou o caderno e encostou-se na cadeira. O laudo aponta que o ponto de ignição foi proposital. Proposital? Repetiu ela, engolindo seco. Quer dizer que foi alguém? O inspetor apenas assentiu. Agora precisamos descobrir quem. Lá fora, o sol batia forte, mas ela só sentia frio. A sensação era a mesma de quando algo ruim ainda não terminou, apenas mudou de forma. Enquanto isso, a noiva e o milionário eram cercados por repórteres na saída do hospital. O senhor acredita que foi um atentado? Perguntavam. Ele desviava o olhar, visivelmente abalado. Eu não sei o que pensar. A noiva, por sua vez, falava com convicção ensaiada. A gente vinha recebendo ameaças há semanas. É tudo muito grave. Ameaças de quem? Insistiu um repórter. De pessoas invejosas, gente que queria destruir o nome da nossa família. O milionário se virou confuso. Que ameaças? Por que eu nunca soube disso? Ela se esquivou. Eu não queria te preocupar, amor. A câmera captou o olhar dele. Um segundo de dúvida que passaria despercebido para qualquer um, menos para quem entende o peso do silêncio. Na televisão, o discurso da noiva soava convincente. Ao vivo, soava vazio. O pai da menina já não sabia mais em quem confiar. E pela primeira vez, os papéis começaram a se inverter. O amor que ela exibia em público agora era visto como ensaio mal ensaiado. A faxineira saiu da delegacia e foi direto ao hospital. No corredor, viu enfermeiras cochichando sobre ela. É a mulher da TV, uma delas disse. Salvou a menininha do fogo. Ela forçou um sorriso tímido, mas por dentro o estômago embrulhava. Não queria ser lembrada como heroína. Queria entender por que aquela casa explodiu. Entrou no quarto e o coração acalmou. A menina estava lá, pálida, mas viva. Oi, meu amor. Lembra de mim? Perguntou, segurando a mão fraca. A pequena abriu os olhos, o sorriso quase imperceptível. Você me achou e vou continuar achando, sempre que precisar, respondeu, lutando contra as lágrimas. O milionário entrou em seguida, exausto. Ela só fala de você, disse com a voz rouca. Quero que fique perto dela, pelo menos até ela melhorar. Ela ficou sem reação. Mas, senhor, por favor, insistiu. Depois de tudo que você fez, eu confio mais em você do que em qualquer um aqui. A faxineira assentiu emocionada, sem imaginar o quanto aquela frase ainda iria mudar tudo. Os dias passaram devagar, e cada um trazia uma nova suspeita. A polícia descobriu que o sistema de segurança da casa tinha sido desligado horas antes da explosão. O relatório mostrava uma senha digitada manualmente, não uma falha técnica. Alguém de dentro da casa fez isso, disse o investigador à imprensa. A noiva se ofendeu. Isso é um absurdo! Mas o olhar dela já não inspirava o mesmo crédito. O milionário, calado, observava cada gesto, cada palavra. As câmeras continuavam acompanhando a história, agora com outro título: Acidente ou crime? A faxineira evitava entrevistas, mas toda vez que aparecia ao lado da menina, a imagem viralizava. Ela tem um coração puro, diziam os comentários. Dá para ver nos olhos. E enquanto a opinião pública escolhia um novo anjo, a mulher que antes passava despercebida começou a incomodar quem vivia das aparências. Uma noite, enquanto o hospital dormia, a faxineira ouviu passos no corredor. Levantou-se devagar e olhou pela fresta da porta. Um homem de terno escuro caminhava rápido, sem olhar para ninguém. Reconheceu o mesmo relógio brilhante que tinha visto na festa, aquele que reluzia perto do corredor leste minutos antes da tragédia. O coração disparou. Não pode ser ele, pensou, mas as mãos já suavam. O homem entrou na ala de arquivos e ela o seguiu, silenciosa.
O corredor cheirava a desinfetante e mistério. O homem abriu uma pasta e retirou alguns papéis, colocando-os dentro do paletó. Antes que saísse, ela tropeçou num carrinho e o barulho quebrou o silêncio. Ele se virou rápido, mas ela correu para o quarto da menina e fingiu estar dormindo. O som dos passos se aproximou, depois se afastou. Quando tudo ficou quieto de novo, ela respirou fundo e olhou para o lado. Havia um envelope amassado no chão, caído do bolso dele. Ela pegou o envelope, tremendo. Dentro, recortes de jornais e um documento com o logotipo da empresa do milionário. Transferência de ações em caso de falecimento, dizia o título. O nome da noiva estava no topo da lista. A garganta dela secou, dobrou o papel e escondeu dentro do avental, o coração batendo como martelo. Não podia contar para ninguém ainda, não sem provas. Mas algo ficou claro. O que aconteceu naquela casa não foi um acidente. No dia seguinte, a polícia voltou a chamar o milionário para depor. A noiva o acompanhou, vestida de branco, o cabelo preso, a voz mansa. "Vai dar tudo certo, amor", disse, sorrindo. Ele assentiu, mas o olhar era outro. Do lado de fora, flashes, perguntas e gritos. No meio da multidão, a faxineira observava tudo de longe, com o envelope escondido e a sensação de que a verdade estava prestes a explodir de novo. Só que dessa vez não em chamas, mas em revelações. O envelope caiu por acaso, ou alguém o deixou ali de propósito. De qualquer forma, dentro dele havia o início de uma história que ainda podia destruir todos. A madrugada caiu pesada sobre a cidade, e a faxineira ainda não tinha pregado o olho. O envelope escondido debaixo do travesseiro parecia pulsar como um coração que não parava de chamar. Tentou se convencer de que não era problema dela, que já tinha feito o bastante ao salvar a menina, mas algo naquela história continuava errado demais para ser deixado de lado. "Tem coisa que não encaixa", murmurou, olhando para o teto do pequeno quarto onde o hospital deixara que ela descansasse. Lá fora, o vento fazia as janelas baterem devagar e cada estalo parecia repetir o som da explosão que ela ainda ouvia nos sonhos. Levantou, foi até a janela e olhou a cidade iluminada. O mundo seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, o silêncio da mansão continuava vivo, pedindo resposta. Pegou o envelope, sentou na beira da cama e abriu devagar. As folhas tremiam entre os dedos. O nome da noiva aparecia repetido em várias cláusulas, todas com a mesma assinatura. No final, uma frase curta. Transferência total em caso de morte acidental do titular. A mulher sentiu o sangue gelar. No corredor, passos se aproximaram. Escondeu o envelope rápido e fingiu dormir. A porta se abriu devagar e uma sombra parou na entrada. O coração dela disparou. O vulto deu 2 passos, respirou fundo e sussurrou. "A gente precisa conversar." Era o milionário, o rosto abatido, a barba por fazer, a voz cansada de quem não dormia havia dias. "Desculpa te incomodar, mas eu preciso entender uma coisa", disse, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Ela se ajeitou, desconfiada. "O senhor devia estar descansando." "Não consigo", respondeu ele. "Desde aquela noite não durmo, não como, só fico pensando no que aconteceu." Ela o olhou em silêncio, esperando. "Me disseram que você ouviu algo antes da explosão. É verdade?" Ela respirou fundo. Ouviu um barulho, sim. Um clique, como se alguém tivesse ligado alguma coisa. Ele passou a mão no rosto, desesperado. "Então não foi acidente. Eu não disse isso", respondeu rápido. "Mas também não foi sorte." Ele ficou quieto, os olhos marejados. "Tem gente que dorme do lado do inimigo sem perceber", murmurou, quase num sussurro. Na manhã seguinte, o hospital amanheceu cheio de repórteres. Câmeras, microfones e perguntas invadiam o saguão. Quem teria motivos para destruir a mansão? Foi crime passional ou sabotagem empresarial? O nome da família estava em todos os canais e a noiva aparecia com o mesmo discurso ensaiado. "A gente só quer justiça." O rosto calmo, a lágrima cronometrada, a voz doce. Atrás dela,
O amante permanecia disfarçado entre os repórteres, escondido sob um boné, observando tudo com um olhar inquieto. A faxineira passou rápido, tentando não chamar atenção, mas sentiu o peso dos olhos dele. Fingiu não ver. Subiu as escadas e foi direto para o quarto da menina. Dormiu bem, meu amor? Um pouco. Sonhou com o quê? Com o jardim. E com você me chamando. Eu prometi que te acharia, lembra? A menina sorriu fraco. Você sempre cumpre o que promete? A mulher desviou o olhar, lembrando do passado que ela ainda escondia até de si mesma. Nem sempre. Mas dessa vez eu vou. No mesmo andar, o milionário recebia uma visita inesperada. Um investigador particular, amigo antigo, chegava com um dossiê nas mãos. Tem coisa que a polícia ainda não achou, mas eu achei. O homem abriu uma pasta e mostrou fotos. Essas imagens foram registradas pelas câmeras da rua. Veja quem saiu da casa 5 minutos antes da explosão. O milionário arregalou os olhos. A foto mostrava a silhueta de um homem alto, terno escuro, pulseira brilhando no pulso esquerdo. Eu conheço esse relógio, disse trêmulo. É o mesmo que o assessor da minha noiva usa. O investigador concordou. E o mais estranho é que o carro dele foi encontrado a 4 quarteirões da mansão, com o motor ainda quente. O milionário respirou fundo, tentando conter o pânico. Você tem certeza? Tenho. Então o que está esperando? Prende ele. Ainda não dá, respondeu o detetive. A gente precisa de prova concreta. E se ele apagar tudo até lá? Alguém tem que vigiar de perto. Enquanto isso, no refeitório do hospital, a faxineira tentava tomar café, mas o gosto era de cinza. Ouviu o nome do milionário e da noiva sendo repetido pelos enfermeiros. Ela é linda, né? Disse uma delas. Pena o que aconteceu. Pena nada. Aquilo cheira a armação, respondeu outra, rindo nervosa. E aquela faxineira? Dizem que ela tirou a menina com as próprias mãos. Milagre, disse uma terceira. Ela fingiu não ouvir. Pegou a xícara, mas as mãos tremiam. O envelope parecia queimava no bolso do avental. Levantou e foi até a varanda, tentando respirar ar limpo. O vento frio bateu no rosto e trouxe de volta o som da explosão, o cheiro do gás, o grito da criança. Isso não acabou, disse sozinha. Ainda tem coisa aí. Ninguém respondeu, mas uma sensação forte tomou conta dela. Alguém estava observando. Virou rápido, mas o corredor estava vazio. Só que a sombra no vidro da janela denunciava. Alguém tinha acabado de passar ali. No fim da tarde, um carro preto parou em frente ao hospital. Um homem de terno escuro desceu, olhou para os lados e entrou apressado. Era o mesmo da foto, o amante. Subiu direto para o 3º andar, onde a menina descansava. A faxineira o viu de longe e o sangue gelou. O que ele está fazendo aqui? Correu até o quarto e trancou a porta. Tá tudo bem, meu amor? Perguntou a menina, disfarçando a tensão. Tô com medo. Não precisa ter. A tia tá aqui. A maçaneta girou devagar. Abre, eu só quero conversar, disse a voz do outro lado. Não tem nada para conversar, respondeu firme. O homem insistiu. A gente precisa resolver logo isso antes que piore. Vai embora ou eu grito. Se gritar, ninguém acredita em você, respondeu ele com frieza. O som dos passos se afastou, mas o medo ficou. Ela encostou na parede, o corpo tremendo. Quem é esse homem, tia? Perguntou a menina. Ninguém que você precise lembrar. Naquela noite, o milionário apareceu sem avisar. Entrou no quarto, o rosto cansado, mas decidido. Você viu alguém estranho por aqui hoje? Ela hesitou. Vi, sim. Um homem de terno, relógio caro. Disse que queria falar comigo. Esse relógio era prateado? Era. Então é ele. Quem, senhor? O assessor da minha noiva. Ela o encarou surpresa. Tem certeza? Tenho. E agora tudo faz sentido. Sentou-se na cadeira, o olhar perdido. Eu achei que conhecia aquela mulher. Dei tudo para ela. E ela mentiu para mim o tempo todo. A faxineira se aproximou devagar. Não tire conclusões ainda. Conclusões? Ele riu amargo. Eu perdi minha casa. Quase perdi minha filha. O que mais eu preciso perder para enxergar?
Ela ficou em silêncio. No fundo, queria dizer que ainda era cedo para acusar, mas sabia que o tempo das certezas estava se aproximando. O envelope parecia mais pesado no bolso. E a noite, mais longa do que nunca. O envelope ainda guardava uma assinatura que ninguém tinha notado, e ela pertencia a alguém que jamais imaginariam ver envolvido. O amanhecer trouxe um silêncio estranho, um tipo de calma que só aparece quando o perigo decide observar de longe. A faxineira chegou cedo ao hospital, o corpo cansado, mas o olhar atento. Havia dormido mal, sonhado com fogo, com gritos e com aquele clique que ainda ecoava dentro da cabeça. O envelope continuava no bolso, dobrado com cuidado, e cada vez que lembrava da frase "transferência total em caso de morte acidental", um arrepio subia pelas costas. Sentia que aquele papel podia acabar com a mentira que sustentava o luxo de muita gente, mas também podia destruir tudo o que ainda restava em pé. No quarto, a menina dormia tranquila, abraçada ao ursinho que o pai havia trazido. "Ela não merece esse medo todo", murmurou a mulher, ajeitando o lençol. O milionário apareceu na porta, os olhos cansados. "Tem novidade?" "Nenhuma, senhor", respondeu. "Mas sinto que o pior ainda não acabou." Ele respirou fundo. "Eu também sinto." Pouco depois das 8, o investigador voltou. Trazia novas fotos e um olhar preocupado. "Acho que o senhor precisa ver isso", disse ao milionário, espalhando as imagens sobre a mesa. "Essas são do sistema de segurança da rua vizinha. Veja quem aparece entrando no seu portão às 9h38. O homem se inclinou, o coração disparou. Era a noiva. O rosto nítido, o olhar frio, segurando algo pequeno nas mãos. "Mas ela disse que estava comigo o tempo todo na festa." "Então mentiu", respondeu o investigador. "E mais, as câmeras mostram o assessor dela saindo 10 minutos depois, com uma maleta prateada." O milionário ficou mudo, o corpo tremendo. "Não pode ser?" "Pode sim", respondeu o homem. "A explosão começou exatamente no mesmo corredor por onde eles passaram." A faxineira, que escutava tudo da porta, fechou os olhos. Sentiu o estômago embrulhar. "Senhor, não conte isso a ninguém ainda", disse firme. "Se for verdade, essa história ainda não chegou nem na metade." Enquanto isso, no corredor, o burburinho crescia. Jornalistas falavam em atentado, crime de herança e plano arquitetado. O país inteiro acompanhava cada detalhe. A noiva dava entrevistas do lado de fora do hospital com o semblante abatido, a voz embargada e frases ensaiadas. "Perdi tudo o que eu tinha, só quero justiça", dizia, enquanto segurava um lenço branco. A plateia se comovia, mas a máscara começava a trincar. O amante, escondido num carro preto estacionado do outro lado da rua, assistia a tudo. O nervosismo evidente. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta. "Ela sabe." A resposta veio segundos depois. "Então apaga." Do outro lado, a faxineira observava a movimentação pela janela. Algo dentro dela dizia que aquela mulher não chorava por dor, chorava por medo. "Medo do quê?" perguntou a si mesma. E foi aí que notou o envelope no bolso, lembrando que o papel não mentia. E o nome que estava ali era o dela. A assinatura da noiva, clara, nítida. E ao lado dela, uma segunda assinatura. O coração da mulher disparou. A letra era conhecida. Não sabia de onde, mas reconhecia aquele traço firme, o mesmo que já tinha visto antes em algum canto daquela casa. Sentou na cadeira, as mãos tremendo. "De quem é essa assinatura?" perguntou em voz baixa. Abriu de novo, olhou melhor. As letras se juntavam, formando um nome que gelou o sangue, o do próprio milionário. "Não pode ser", murmurou. Ele não faria isso. Mas o documento era real, o carimbo recente. As duas assinaturas lado a lado contavam uma história que ainda não existia. Uma história escrita por duas mãos e uma mentira. A faxineira levantou, guardou o envelope e foi atrás dele. Encontrou-o no corredor, conversando com o investigador. "Senhor, posso falar com o senhor um minuto?" "Agora não", respondeu tenso. "É importante. Tudo é importante. Mas eu estou tentando entender quem quis me matar." Ela engoliu em seco.
E se não quiseram te matar, senhor? Ele parou, encarou-a. Como assim? E se só quiseram que parecesse isso? O silêncio entre os dois doeu. Ele deu um passo para trás, surpreso com o tom. Tá insinuando o quê? Nada, senhor. Só tô dizendo que tem coisa errada nesse papel. Que papel? Ela respirou fundo. O que o senhor assinou antes da festa? Eu não assinei nada. Assinou, sim, um contrato que transfere tudo o que o senhor tem em caso de morte acidental. Ele gelou. De onde tirou isso? Do bolso do homem de terno, o assessor da sua noiva. O milionário passou as mãos no rosto, desesperado. Meu Deus, sussurrou. Eu confiei nela. Todo mundo confiou, senhor, respondeu a faxineira, a voz firme, mesmo com o coração em pedaços. Mas o senhor precisa ter certeza antes de acusar alguém. E como eu faço isso? Deixa comigo. Com você? Sim, eu sei onde procurar. Ele a olhou como se visse pela primeira vez. Quem é você, afinal? Ela desviou o olhar. Só alguém que já viu o mundo desabar e não quer ver de novo. Naquela tarde, a faxineira voltou ao local da explosão, acompanhada de 2 bombeiros que revistavam o terreno. A senhora tem certeza que quer entrar? Perguntou um deles. Absoluta. O cheiro de cinza e ferro queimado ainda tomava o ar. Caminhou devagar, desviando dos pedaços de vidro, o coração apertado. Cada passo parecia repetir o som do estalo da noite anterior. Chegou ao corredor leste, onde tudo começou. A parede estava carbonizada, o teto aberto, e no chão, meio escondido entre o entulho, havia um pequeno dispositivo metálico, idêntico ao que ela tinha visto no relatório policial. Tá vendo isso aqui? Disse ao bombeiro. É o mesmo modelo que aparece nos laudos de incêndio proposital. O homem assentiu. Quem colocou isso sabia o que estava fazendo. Ela se abaixou, tocou o metal com a ponta dos dedos e sentiu o arrepio familiar. Então não foi o destino, murmurou. Foi alguém. E quando olhou para o chão, viu uma coisa que fez o sangue parar de correr. O mesmo relógio prateado refletindo a luz da tarde. Quebrado, sujo, mas ali. Pegou o relógio com cuidado. O vidro rachado, o metal ainda quente do sol. Lembrou do rosto do homem que o usava. O assessor da noiva, o amante, o mesmo que apareceu no hospital e tentou entrar no quarto da menina. Guardou o relógio no bolso, o olhar decidido. Agora eu tenho o que eles não têm, disse baixinho. Voltou ao hospital antes do pôr do sol. Encontrou o milionário na varanda, fumando em silêncio. Eu achei isso, disse, entregando o objeto. Ele olhou assustado. Esse relógio é o dele. Eu sei. Onde você achou? No lugar onde tudo começou. Ele fechou os olhos, o cigarro tremendo entre os dedos. Então acabou. Ainda não, senhor. Ainda falta provar o porquê. E você vai provar. Ela assentiu. Vou, mas não sozinha. Ele a olhou com gratidão, mas também com medo. E se isso te colocar em risco? Não se preocupe comigo. Eu já sei o que é perder o chão. O relógio estava parado na hora exata da explosão. E o tempo, mais uma vez, voltaria para cobrar a verdade que ninguém queria ouvir. A noite chegou sem aviso, e a chuva começou a cair sobre a cidade como se lavasse o que o fogo não conseguiu apagar. A faxineira caminhava sozinha pela rua, o casaco velho colado no corpo, o som dos trovões se misturando aos pensamentos. As mãos seguravam o envelope dobrado e o relógio prateado, 2 provas que pesavam mais do que qualquer mala de dinheiro. Chegou ao pequeno quarto onde morava, acendeu a luz fraca e sentou na beira da cama. A respiração vinha curta, o coração apertado. Eles precisam pagar por tudo isso, murmurou, olhando para o espelho rachado. No reflexo, via uma mulher exausta, coberta de cicatrizes invisíveis, mas com os olhos firmes de quem já atravessou infernos e voltou de pé. Tirou o relógio do bolso, observou o ponteiro parado na hora exata da explosão, 9h53. Foi ali que tudo mudou, pensou, antes de abrir a gaveta e puxar uma velha caixa de ferro. Dentro havia uma carteira de couro, um crachá antigo e uma foto amarelada.
Ela mesma, de uniforme laranja, sorrindo ao lado de uma equipe de resgate. Por um instante o tempo voltou. Sirenes, fumaça, gritos. Lembrou do dia em que o mundo caiu pela primeira vez, quando ainda era socorrista e entrou num prédio em chamas para salvar uma criança. Só que, naquela noite, a criança não saiu viva. O teto desabou segundos antes e ela ficou presa por horas, ouvindo o choro parar aos poucos. Você fez tudo o que podia, diziam os colegas, mas dentro dela a frase soava como castigo. Desde aquele dia, jurou nunca mais entrar em lugar nenhum que estivesse prestes a cair, até a mansão explodir. Fechou os olhos e deixou as lágrimas descerem. Eu quebrei minha promessa, mas valeu a pena. Limpou o rosto com as mãos e respirou fundo. Agora tudo fazia sentido. O medo que voltou, o instinto que a fez agir sem pensar, a coragem que renasceu no meio do fogo. Talvez o destino tenha me empurrado de novo para o mesmo lugar para eu acertar o que errei lá atrás. Enquanto isso, o milionário recebia novas informações do investigador. O relatório confirmou o que a senhora suspeitava, disse o homem. A explosão foi planejada com antecedência. O cronômetro foi ativado manualmente e as digitais no dispositivo correspondem ao assessor da sua noiva. O milionário ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou baixo. E ela, minha noiva? O investigador suspirou. Ainda não temos provas diretas, mas ela é a única beneficiária do seguro. Quanto? 120 milhões. O homem sentiu o chão girar. Meu Deus! E tem mais. A assinatura do contrato foi feita por você, mas o documento foi adulterado. Alguém falsificou a sua autorização final. O milionário passou a mão pelo rosto, exausto. Ela me enganou em tudo. O investigador assentiu. Mas agora temos o relógio e o relatório das câmeras. Falta só ligar as duas pontas. O milionário levantou, decidido. E eu sei quem pode fazer isso. Na manhã seguinte, ele apareceu no quarto da faxineira, ainda molhado da chuva, o olhar carregado de culpa e esperança. Preciso da sua ajuda mais uma vez. Ela olhou para ele surpresa. O senhor devia descansar. Descansar é para quem tem paz, respondeu. E eu não tenho mais. Sentou-se na cadeira, tirou uma pasta de dentro do casaco e empurrou para ela. Aqui tem tudo o que descobrimos. Mas preciso que me ajude a achar o elo que falta. Ela abriu, viu as fotos, as assinaturas, os horários. Tudo começava a se encaixar. Esse relógio foi programado para acionar o cronômetro do detonador, disse, analisando as imagens. E foi parado no momento exato da explosão. Ele assentiu. Você entende dessas coisas, né? Ela desviou o olhar. Já entendi um dia. Então me ajuda a provar. Ela hesitou. O senhor não sabe o que está pedindo. Se a gente mexer nisso, o nome dela vai cair junto. E o seu também. Ele respirou fundo. Prefiro cair sabendo a verdade do que viver mentindo. As horas seguintes foram de silêncio e tensão. A faxineira passou a tarde cruzando horários, checando fotos, anotando detalhes. O relógio, o documento e o vídeo das câmeras formavam uma linha que apontava direto para a noiva. Mas havia algo a mais. Uma sombra no canto das imagens, alguém que entrava e saía sem ser notado. Ampliou o vídeo, o coração acelerando. O rosto apareceu por um segundo. O investigador parou a gravação, incrédula. Isso não faz sentido. Pegou o telefone e ligou para o milionário. Senhor, preciso que venha agora. Ele chegou minutos depois, ofegante. O que foi? O seu amigo, o investigador. O que tem ele? Ela girou a tela do computador. Ele estava lá, no dia da explosão. O homem empalideceu. Não, ele é meu amigo há 20 anos. E é por isso que ele sabia onde procurar e o que esconder. O silêncio caiu entre os dois como uma sentença. Meu Deus, em quem eu posso confiar? Em quem não tem nada a ganhar, respondeu ela firme. Enquanto isso, no noticiário, a noiva continuava o show. Eu só quero justiça, dizia, com as mãos unidas fingindo piedade. O público acreditava, mas os comentários começavam a mudar de tom. Tem algo estranho nessa mulher, diziam nas redes. Chora sem alma.
O amante, agora escondido, ligou para ela desesperado. Alguém mexeu nas câmeras, eles sabem de mim. Fica quieto, apaga tudo. Não dá mais, eles têm o relógio. O quê? A ligação caiu. O desespero dela se misturava com o som das sirenes lá fora. A polícia cercava a casa e o investigador saía pelos fundos com uma mala. Dentro dela, dinheiro, documentos e uma carta com a assinatura da noiva. Se der errado, diz que foi você. Ele respirou fundo, riu de nervoso e murmurou. No fim, todo mundo paga o preço do próprio fogo. Entrou no carro e sumiu nas ruas molhadas, sem notar que uma câmera o seguia à distância. A faxineira sabia que o cerco estava fechando. Eles estão desesperados, e quando gente assim entra em desespero, vira fera. Guardou o envelope numa caixa e trancou no armário. Preciso proteger isso. O milionário entrou aflito. A polícia não acredita em mim, acham que eu quero me vingar. Então deixa que eu provo por nós dois, respondeu. Como? Do mesmo jeito que salvei a sua filha, indo até onde ninguém tem coragem de ir. E se te fizerem mal? Eles não vão ter tempo para isso. Pegou o casaco, o rosto sério. A verdade não se esconde para sempre, senhor. Uma hora ela grita. Saiu sem olhar para trás, enquanto ele ficava parado, vendo naquela mulher uma força que o dinheiro nunca conseguiu comprar. A câmera que seguia o carro do investigador gravou algo que ninguém esperava, e a imagem mostrava quem realmente acendeu o fogo naquela noite. A manhã seguinte nasceu em silêncio, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era o tipo de calma que vem antes da tempestade. O milionário acordou com o telefone tocando sem parar. «Atende logo, é importante», disse a voz do segurança do hospital. «Tem algo que o senhor precisa ver». O homem levantou num salto, o coração acelerado. Do outro lado da cidade, a faxineira já caminhava apressada pelas ruas molhadas. O casaco encharcado, o olhar determinado. Carregava nas mãos o pendrive que tirou da câmera de segurança. A gravação que podia mudar tudo. «É agora ou nunca», murmurou, apertando o passo. Chegou ao hospital. Encontrou o milionário na recepção. «O senhor precisa ver isso antes que eles vejam». Entraram numa sala reservada. Ela conectou o pendrive e deu play. A tela piscou e o som da noite da explosão encheu o ambiente. Primeiro, o corredor vazio, depois a silhueta da noiva entrando com a maleta prateada, olhando para os lados, e atrás dela, o investigador com o mesmo casaco e o relógio no pulso. O milionário não conseguiu conter o grito. Meu Deus, era ela o tempo todo. As lágrimas vieram com raiva e alívio misturados. A faxineira apenas assentiu, o olhar fixo na tela. Eles entraram juntos, mas ela saiu sozinha. E repara, ela aperta algo no pulso segundos antes da luz estourar. Ele olhou de novo, incrédulo. O detonador é o relógio. Mas o relógio estava com um assessor, que ela entregou a ele depois, para parecer que a culpa era dele. O silêncio pesou. Ela armou tudo, senhor, desde o começo. Ele respirou fundo, tremendo. Então ela tentou matar a própria enteada para não deixar rastros. A faxineira balançou a cabeça. E quase conseguiu. Nesse instante, alguém bateu na porta. Era o investigador, o mesmo do vídeo. Preciso falar com vocês. Ela e o milionário se entreolharam. Entra, disse ele, a voz fria. O homem entrou, tentando parecer calmo, mas os olhos denunciavam o medo. Não precisam mais me procurar, começou ele. Eu vi a gravação. O milionário se aproximou devagar. E veio se entregar? O investigador respirou fundo. Eu não queria chegar a esse ponto. Ela me usou. Prometeu dinheiro, carreira, silêncio. E quando percebi, já estava preso na armadilha. E você deixou minha casa explodir por isso? Gritou o milionário. Eu achei que não tinha ninguém lá, respondeu desesperado. Mas quando vi a menina correndo no jardim, já era tarde demais. A faxineira se levantou, a voz firme. Você teve escolha, e escolheu errado. Ele abaixou a cabeça. Eu vou depor, já entreguei tudo para a polícia. Só queria dizer que ela vai tentar fugir. Como sabe? Porque ela nunca perde tempo olhando para trás. Nesse momento, o telefone do milionário tocou. Era o delegado.
Encontramos o carro dela na rodovia, indo em direção ao aeroporto. Ele fechou os olhos. Não deixa ela sair do país. Já estamos indo atrás. 2 horas depois, a cena parecia saída de um filme. Viaturas cercavam a estrada. Helicópteros sobrevoavam o céu. A noiva dirigia em alta velocidade, o rosto molhado de suor e raiva. "Eles não vão me pegar!" gritou, pisando mais fundo. O carro balançava, o motor rugia. Atrás dela, sirenes cortavam o ar. A faxineira e o milionário acompanhavam tudo de dentro de uma viatura. "Ela está encurralada", disse o policial. "Não tem saída." Mas a mulher não parava. Quando viu o bloqueio, freou bruscamente, saiu do carro e correu descalça pela pista. O vestido branco sujo de lama. As câmeras das emissoras filmavam tudo. "Eu não fiz nada!" gritava, mas o som das sirenes abafava as mentiras. A faxineira saiu do carro, caminhou até ela com passos firmes. "Acabou! Você destruiu minha vida!" gritou a noiva tremendo. "Não, você destruiu sozinha. Eu só tirei o tapete que escondia a sujeira." A mulher tentou correr, mas os policiais a cercaram. O milionário olhou para ela e disse apenas: "Você matou o amor e quase matou minha filha. Agora vai responder por tudo." Dias depois, o caso era manchete no mundo inteiro. Escândalo milionário. Herdeira digital presa por tentativa de homicídio e fraude. O público assistia em choque, enquanto a imagem da faxineira segurando a menina nos braços virava símbolo de coragem. A vida dela mudou da noite para o dia, mas não por fama, por respeito. O milionário foi à TV agradecer publicamente. "Se não fosse por ela, eu teria perdido tudo." As palavras ecoaram com sinceridade, e o país inteiro se emocionou. No hospital, a menina se recuperava rápido, e quando viu a mulher entrar no quarto, sorriu. "Você voltou. Prometi que não ia te deixar. Agora você vai morar com a gente?" A mulher riu, os olhos marejados. "Se o seu pai deixar..." O homem parado na porta respondeu: "Ela não vai mais trabalhar para mim. Vai trabalhar comigo." "Como assim, senhor?" "Quero que dirija o instituto que vou criar, para ajudar famílias que perderam tudo em tragédias." Ela não acreditou. "Mas eu não sei nada disso." "Sabe sim. Você entende de recomeços." Nos dias que seguiram, o país inteiro falou dela. Reportagens, entrevistas, homenagens. Mas ela continuava simples, o uniforme guardado como lembrança. Às vezes, olhava o crachá antigo de bombeira e pensava no quanto o destino tinha dado voltas. Agora, podia encarar o passado sem medo. Numa tarde tranquila, foi visitar a casa destruída. O terreno estava vazio, o ar parado. Caminhou até o ponto onde achou a menina e se ajoelhou. Foi aqui que tudo recomeçou. O vento soprou leve, levantando poeira, e ela fechou os olhos. O milionário chegou logo depois, trazendo flores. "Disseram que te encontrariam aqui. Lugar de promessa não se esquece, senhor." Ele sorriu. "Nem de quem salva a gente 2 vezes." 2, uma no fogo, outra na verdade. Os 2 ficaram ali, em silêncio. O sol descia no horizonte e por um instante o som do mundo pareceu cessar. Naquela noite, ela caminhou pela rua como quem carrega um novo nome, mesmo sem precisar dizê-lo em voz alta. O uniforme azul, agora limpo, descansava pendurado, lembrando que até o que foi símbolo de dor pode virar lembrança de vitória. As pessoas ainda a reconheciam na rua. É ela, a mulher que salvou a menina. E ela sorria sem vaidade, apenas gratidão. A menina, já recuperada, mandou um desenho com a frase: "Minha heroína tem cheiro de sabão e coração de fogo." Guardou o papel na gaveta e chorou em silêncio, não de tristeza, mas de paz. A vida dela, que parecia ter parado nos escombros, tinha voltado a andar. E naquele recomeço, entre o passado que queimou e o futuro que nascia, a faxineira entendeu o que o fogo tentou ensinar, que há almas que não nascem para serem vistas, nascem para iluminar. Dizem que a verdade destrói tudo o que é falso,
mas às vezes é no meio das cinzas que o destino encontra quem nasceu para acender de novo. E agora, me diz você, o que teria feito no lugar dela? Teria coragem de enfrentar o fogo de novo, mesmo depois de já ter se queimado uma vez? A vida dela podia ter acabado naquela explosão, mas foi ali que ela renasceu, no mesmo chão onde todo mundo achou que ela ia ficar para trás. A verdade apareceu, o amor venceu, e a justiça veio das mãos mais improváveis que uma história poderia ter. Se essa história te emocionou, toca no coração aí embaixo, deixa o seu like e comenta qual foi o momento que mais te arrepiou. E se você ainda não é inscrito, vem fazer parte dessa família de histórias que provam que o impossível pode acontecer. Porque todo dia, aqui, a gente conta histórias reais que parecem saídas de um filme. Ativa o sininho, compartilha com quem acredita em recomeços e lembra, o fogo pode destruir muita coisa,